Voltando aqui em relação à técnica, o aparelho que nós utilizamos para fazer a ressonância de mama, ele tem que ser um aparelho de alta resolução que nos permita um exame dinâmico e bilateral dessas mamas. E com isso, nós voltamos à questão do estudo da morfologia da lesão, né? Então, nesse caso, nós temos um nódulo de contorno irregular, na verdade uma massa de contorno irregular, que apresentava uma curva do tipo washout, duas características de malignidade, tá? Isso é típico de malignidade. Uma outra morfologia aqui é esse contorno irregular dessa primeira imagem com subtração no plano axial. E esses dois exemplos aqui mostrando um realce em halo, numa fase mais precoce, com 2 minutos, e um real, a mesma paciente, mas com essas imagens obtidas com 4 minutos pós-contraste. O realce em halo também é um realce que fala a favor de malignidade. Em relação a esse tipo de captação e a classificação BIRADS, nós vamos conversar sobre isso em um outro momento, em uma outra apresentação. A morfologia típica de lesão benigna são aquelas lesões de contorno levemente lobulado, com septações finas no interior. Isso é típico do fibroadenoma. Ela também pode ser oval e bem circunscrita, mas existem algumas exceções que são raras, mas alguns tumores com essas características de contorno regular e com realce homogêneo podem se tratar, por exemplo, de um carcinoma ductal in situ. E existem aquelas lesões que são uma interseção, na verdade. Elas apresentam, como nesse caso aqui, no plano axial, uma lesão de contorno regular, com realce homogêneo, com uma curva em platô, e o caso ao lado no plano coronal, mostrando também uma lesão de um contorno um pouquinho irregular, também com uma curva em platô, e na verdade o que se tratava, o primeiro caso era de um carcinoma papilar e o segundo de um fibroadenoma. Então é sempre importante essa correlação entre a morfologia e ao tipo de captação do contraste, ao tipo de realce e a curva que a lesão apresenta, além da associação, né, com a análise com os exames convencionais, como a mamografia e a ultrassonografia. Então aqui mostrando uma interseção, uma lesão de contorno irregular, com uma curva em washout, isso era realmente um carcinoma, e no caso abaixo, uma lesão de contorno irregular, né, realce homogêneo, com uma curva em platô, e se tratava de um carcinoma ductal in situ. Nesses outros exemplos aqui, ambos no plano axial, nós vemos curvas ascendentes nos dois casos, com um realce regional bilateral simétrico no primeiro caso, e um outro realce regional assimétrico, né, nós vemos ele melhor na mama direita, e um realce focal na mama esquerda, e nesse segundo caso se tratava de um carcinoma lobular. E no primeiro caso, esse aqui da esquerda, se tratava de uma mastopatia. É importantíssimo se analisar a ressonância magnética juntamente com a mamografia. Nesse caso, nós temos um caso num plano sagital de um nódulo, né, que apresenta hipossinal no gradiente ponderado em T1, que após contraste apresenta um realce homogêneo com uma curva ascendente. Pela ressonância magnética, morfologicamente, esse nódulo tem critérios de benignidade. A curva ascendente ou persistente também fala mais a favor de lesão benigna. Entretanto, quando nós analisamos a mamografia dessa paciente, são evidenciadas microcalcificações de distribuição ductal. Isso é tumor, isso foi para biópsia e era um carcinoma ductal in situ, grau intermediário. Se não tivesse sido analisada essa ressonância juntamente com a mamografia, o BIRADS seria 2. E com a associação com a mamografia, o BIRADS passa a um BIRADS 4 pela ressonância magnética, né? E olhando juntamente com a mamografia, poderíamos até classificar de 5. Bom, em suma, essa paciente
teria que prosseguir com uma investigação histopatológica da lesão.